O vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Primeira aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 a 24. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pai amado, nós estamos neste lugar, nesta manhã, louvando o Senhor, exaltando o Senhor, cantando, Senhor, os cânticos e os hinos, nos lembrando dos grandes feitos do Senhor por nossas vidas, sobretudo pela salvação em Cristo Jesus. Por isso, toda honra, toda glória e todo louvor nós damos ao Senhor, sem nos cansar como tua igreja. E agora, nesse momento de meditarmos na tua palavra, esta palavra que o teu Espírito Santo inspirou no passado, então ilumine, Senhor, as nossas mentes, para que possamos acatar os ensinos santos nos nossos corações e transformar, Senhor, em combustível para a nossa vida, nosso dia a dia, vivendo a mensagem da cruz, pregando o teu Filho amado, nosso Salvador, para que outros também venham a conhecê-lo e confessá-lo como Filho de Deus, o único e verdadeiro caminho para a salvação. No nome dele é que nós oramos. Amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Aqueles que estudam a respeito da história da igreja, olham para o passado e enxergam nos cristãos dos primeiros séculos a reunião para celebrar sempre, através da comunhão, da Santa Ceia, o sacrifício de Cristo Jesus. E alguns localizam esses festejos, essa celebração, na semana em que lembravam aquilo que ocorreu na vida de Jesus, desde o domingo em que Jesus foi aclamado em Jerusalém, foi recebido sob mantos e palmas e aclamação de Hosana, e sendo naquele momento reconhecido ou aclamado pela multidão como rei, como filho de Deus, até o domingo da ressurreição. Então, eram dias de celebrações e cultos e exaltação, lembrando aquilo que o Senhor Jesus passou durante aqueles dias. Semana Santa não é uma comemoração evangélica. Semana Santa, Sexta-feira Santa, é uma celebração que foi introduzida na igreja pela fé romana e começou a fazer parte dos festejos e se tornou oficial no calendário de festas religiosas após o concílio de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo, sob o papado de Silvestre I. Então, a partir daí, outras costumes, outras tradições foram sendo acrescentadas, como, por exemplo, a proibição de se comer a carne vermelha, a liberação de se comer a carne de peixe e outras coisas mais. Durante essa semana guardada como santa, é destacado, por exemplo, a quinta-feira, em que se lembra a última celebração da Páscoa por Cristo Jesus, a instituição da Santa Ceia, mas uma ênfase maior à cerimônia dos lava-pés, entendendo que foi realmente assim um mandamento que Jesus deu, como se fosse um ritual para ser repetido. Acentua-se ainda mais as lembranças a respeito da quinta-feira, desde a noite em que Jesus foi torturado, submetido a grande humilhação, até a parte da sexta-feira, quando as sevícias contra o Senhor aumentaram cada vez mais, até que ele fosse crucificado ao meio-dia e morresse às 15 horas. Irmãos, nós não podemos nos esquecer do sacrifício de Jesus. Quando nós lemos na palavra de Deus e fazemos contraste com tudo que nós já vimos em teatros e em cinema, nada pode se comparar ao grande sofrimento do nosso Salvador.
Quem olha para os atores, todo marcado de uma forma aí superficial, teatral, não pode, na verdade, expressar aquilo que o nosso Senhor sofreu sobre si. Ele foi humilhado, sendo Deus, ele foi humilhado. Ele foi espancado. Ele foi cuspido. Ele ouviu coisas horríveis a respeito dele, sem nada dever. Ele foi tratado como um pecador. E quando decretou-se a morte pela cruz, então fechou-se ali a conclusão de que realmente ele era uma vergonha. E os horrores que ele passou até chegar à cruz, mesmo sendo ajudado em algum momento pelo Simão Cireneu, mostram o nosso Senhor, sendo Deus, no entanto também homem, trazendo sobre si todo o peso do nosso pecado. Jesus sangrou, Jesus gritou de dor. A palavra de Deus diz que ele não abriu a sua boca no sentido de blasfemar, de reclamar, de murmurar. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, sem abrir a sua boca no sentido de contestar aquele momento. Ele já havia passado pela última tentação, porque o inimigo jamais deixou de atacá-lo para fazer com que ele se desviasse da cruz. Ele chorou, ele clamou, a sua humanidade diante de Deus o Pai se derramou no sentido de dizer: se houver um outro plano, Pai, agora com o Espírito Santo é o momento em que eu abro o meu coração. Nessa tremenda angústia de morte, Jesus sofreu tremendamente. A gente já estudou isso aqui. Um estado de depressão tão profundo que chegou a suar gotas de sangue. Jesus foi atacado de frente a frente por feras e demônios. Mas ele disse: contudo, faça-se a tua vontade. A sua obediência foi até a cruz, até que ele se entregou num sacrifício cabal, num sacrifício inquestionável. Quando nós dizemos assim, um grande preço, como nós cantamos, é a liberdade poética. Mas, irmãos, para nós não há Semana Santa. Todas as semanas são santas nesse sentido. Para nós não há sexta-feira da paixão, porque não foi por paixão. Esse é o tema que nós vamos meditar hoje de manhã. Não foi por paixão. Todos os nossos dias devem ser separados para glorificar a Deus. O Senhor Jesus foi para aquela cruz, passando por todo aquele caminho de sofrimento e humilhação. Não foi por paixão, foi por amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há espaço para a visão de paixão aí. Um sentimento afogueado num determinado momento, que os mártires têm mostrado, que homens que defendem causa têm entregado realmente as suas vidas para defender ideais. É diferente disso que o Senhor Jesus fez e demonstrou. Não foi por paixão, foi por amor. João 15,13, o Senhor Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não foi paixão, foi amor. Um insondável, imensurável, inquestionável, incomparável amor pela uma raça humana caída. Mas antes deste amor pelo ser humano, pelo pecador, o amor de Jesus é totalmente devotado ao Pai. Ele ama o Pai de tal forma que ele se entregou. E a palavra de Deus diz que o Deus que criou a humanidade, a sua imagem e semelhança, ama de tal forma essa humanidade caída, que entrega então o seu Filho dessa forma. Não foi por paixão, foi por amor. O apóstolo Paulo enxerga isso em Efésios 5,2, quando ele nos ministra dizendo: de andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Não havia como colocar o sacrifício no esquema do Velho Testamento, num sentido, aquilo que era essência, depois desvirtuado pelo legalismo, mas do modo como Deus exigiu do seu povo no Velho Testamento. Não era num momento assim superficial, havia um envolvimento daquele que levava o cordeiro, havia um envolvimento do sacerdote naquele momento, por saber que sem o derramamento de sangue não tem expiação, não tem salvação. Não foi por paixão, foi por amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 10,
O apóstolo do amor escreve: nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A propiciação era o derramamento do sangue. Já ministramos, e você se lembra, sobre a arca do concerto, a arca da aliança. Havia uma tampa onde estavam os dois querubins. Nessa tampa era colocado o sangue do sacrifício. O simbolismo é que Deus não olha para a nossa natureza humana, simbolizado pela lei, pelo maná, pelo cajado de Arão, se não for através do sangue do sacrifício. Jesus, de uma forma extraordinária, fala disso no momento em que ele conta a parábola do publicano e do fariseu, porque o publicano, reconhecendo o seu estado de pecado, diz: ser propício a mim, pecador. O Senhor Jesus estava dizendo: não há como Deus olhar para o pecador se não for pelo sangue derramado do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele próprio, o Senhor Jesus. Não foi por paixão, foi por amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 16, nós lemos: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Essa é a agonia, eu vejo dessa forma nessa manhã. Não vamos pensar em outras características da carta aos Coríntios. Já vimos tanto sobre isso, aquelas características, mas eu gostaria hoje de olhar de manhã para esse texto, nessa agonia do apóstolo Paulo, em trabalhar junto de uma igreja para que ela entendesse realmente a profundidade, o apego daquele que crê em Cristo Jesus ao sacrifício dele. Nós temos a história do apóstolo Paulo, do trabalho dele em Corinto, registrado em Atos, capítulo 18, versículos 1 a 17. Você pode ver também aí anotações no capítulo 17, versículos 14 a 15, quando na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo foi de Atenas até Corinto, uma grande capital, capital da Acaia. E ele ficou ali na casa de Áquila e de Priscila mais ou menos por 1 ano e meio, e aos sábados ele ensinava na sinagoga. Ele se entregou totalmente ao trabalho depois da chegada de Silas e Timóteo, porque a sua intenção era fazer com que o evangelho pregado naquela grande capital fizesse diferença. Mais de 600 quilômetros de extensão, com mais ou menos 500 mil de habitantes. Na nossa linguagem de hoje, se nós fôssemos aí comparar, seria 15% da região metropolitana de Fortaleza, mais ou menos aí os bairros que compõem o Pirambu. Esta era uma cidade, 2 portos que chamavam a atenção, Sencré e Lecaion, que chamava para si comerciantes de todos os lugares do mundo civilizado da época, uma grande cidade. Uma cidade que era conhecida pela filosofia, uma cidade que era conhecida pelo encontro dos atletas, as disputas entre os sábios e o comércio. E o enriquecimento das religiões pagãs. O grande templo de Afrodite estava ali. E é nesse meio que chega o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. É deste meio em que vão ser convertidos ao evangelho os judeus, vindo do judaísmo legalista, com o coração ainda preso em tradições e ensinos humanos, tão denunciados por Jesus na sua época. Convertem-se ao evangelho junto com os judeus, os gentios, que aí são simbolizados pelos gregos. Os gregos aí significam os gentios, os não-judeus, que vêm de uma vida de paganismo, de decadência espiritual. A cidade vivia mergulhada em prevaricação daqueles que eram autoridades, em imoralidade sexual até no meio da religião. Era uma cidade lasciva. É nesse meio, é para esse alvo que o apóstolo Paulo é levado pelo Espírito Santo para pregar este evangelho. E então ele tem esse interesse em chamar a atenção dos crentes que estavam envolvidos em toda essa parafernália para viver um evangelho verdadeiro, não contaminado, livre das coisas do passado, vivendo uma novidade de vida. E hoje, de uma forma especial, nós olhamos aqui, amanhã
eu creio que amanhã não, domingo, né? Domingo, 7 horas da manhã, lembre-se, domingo é 7 horas da manhã o culto, vamos celebrar a ceia. E vamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, até Santa Ceia, até na comunhão, este servo do Senhor teve que investir em palavras para mostrar a esta igreja espiritualmente desviada que havia um compromisso maior do que tradições e costumes. Não foi por paixão. Em primeiro lugar, olhe comigo aí o versículo 21. Foi para salvar pecadores. O apóstolo Paulo lembra aos crentes de Corinto que o evangelho os libertou para confiarem na sabedoria de Deus, em contraste com a crença que eles tinham anteriormente. Baseada em religiosidade, em sacrifícios, baseada no exercício do intelecto puramente humano. Então o apóstolo Paulo, através dessas palavras, está falando aos crentes que eles deveriam se manter firmes, regidos e guiados por essa fé em Cristo Jesus, perseverando nela até o fim, porque foi Deus quem plantou essa fé em seus corações, para que houvesse realmente a abertura e a entrada da ação do Espírito Santo para converter pecadores perdidos e transformá-los em filhos de Deus. Eles precisavam reconhecer a mensagem simples da cruz, sabendo que não era sacrifício, sabendo que não era inteligência. Olhe comigo aí quando ele diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Essas palavras do apóstolo Paulo, no contexto em que o evangelho foi pregado para judeus e gentios aqui, submetiam a busca por sabedoria e a busca por cumprir sacrifícios à humilhação. Ele está dizendo: estas coisas não valem nada. Puramente a sabedoria humana, o exercício da filosofia, da ciência, de uma forma puramente baseado naquilo que era capacidade humana, não podia, de modo algum, conquistar um dia sequer na eternidade ou comprar a salvação. O Senhor Jesus nos ensinou sobre isso. Lucas capítulo 10, versículo 21. Registra que naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Não há aqui nenhuma denúncia contra a inteligência. Não há aqui dizer que os convertidos são simplórios e pessoas que são fanáticas religiosas. Há aqui uma exultação do Senhor Jesus dizendo: olha, a salvação eu celebro nesse momento porque é dádiva do meu Pai. Essas coisas estão escondidas daqueles que querem, através do exercício da sua própria capacidade, dos seus próprios méritos, e não conseguem entender, enquanto meu Pai revela isso aos simples, porque Ele veio para trazer uma mensagem de salvação por causa da graça. O apóstolo Paulo escreve ainda em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que não foi por paixão. O trabalho de Cristo Jesus, através da ação esclarecedora do Espírito Santo, foi para salvar pecadores, não pelos méritos deles, mas pelo amor. Tão, a gente fala grande, não tem jeito, mas entenda esse grande com toda a redundância, esse grande mais maior, esse grande, que não pode ser comparado na extensão do universo conhecido pelo ser humano e outras extensões mais. Ele veio para salvar. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Em segundo lugar, não foi por paixão, porque foi para fazer diferença. Veja comigo o versículo 22. Porque aí o apóstolo Paulo diz que tanto para os judeus que pedem sinais, como os gregos que buscam sabedoria, este é um contraste. O apóstolo Paulo usa aqui a sua fé, a sua convicção em Cristo Jesus,
para fazer uma comparação com a cosmovisão da fé, a partir da ótica judaica, que olhava e pedia sinais para poder crer. Este foi um povo que na história foi marcado passo a passo pelas manifestações de sinais e maravilhas de Deus em todo o Velho Testamento. Deus demonstrou as suas maravilhas, o seu poder, a sua autoridade a este povo durante toda a sua trajetória do Velho Testamento. E eles chegam agora no Novo Testamento, ainda olhando para o passado, mas querendo agora ainda continuar vendo sinais. Eles precisam de sinais para poder crer. Há aqui um contraste entre essa convicção de Paulo a respeito da fé que ele tem em Cristo Jesus, com o modo dos gentios, então, olharem para isso, porque aqui os gregos, que representam os gentios, buscavam a salvação através do cultivo da sabedoria, da inteligência. Entendiam que o ser humano só podia ser purificado através do conhecimento, crescendo no conhecimento e na ciência. O evangelho que Paulo, juntamente com o apóstolo, com Apolo, que ele está dizendo aqui, quando ele diz nós, mas assim como os demais apóstolos também, apontavam para a salvação em Cristo Jesus, não através da crença em sinais, e não através de uma capacitação, de um progresso humano, mas da simples fé no Salvador. Me lembro aqui agora, nesse momento, em que eu estava num evangelismo pessoal, e aí então, aquela senhora disse para mim: eu preciso contar minha história. Eu não mereço ser salvo. E eu não suportei 5 minutos da história. Primeiro, porque me mostrou que ia ser uma história muito longa. Mas segundo, porque o Espírito Santo me mostrou aquela hora que eu precisava dizer àquela mulher que toda a sua história contada não ia, de modo algum, fortalecer o seu argumento de que ela não merecia. Eu disse àquela mulher: olha, pode parar aí, sabe, porque eu sei que tem mais coisas. Outro dia você me conta para questão de aconselhamento e curas e outras coisas no seu coração, mas agora, nesse momento, só é necessário que você confesse Jesus como seu Salvador, creia no seu coração que Ele é seu Salvador, confesse os seus pecados, pedindo perdão de Deus, e você será alcançada por esse perdão. E ela disse: mas não pode ser só isso. Ela vinha de uma gama de religiões que ensinaram a ela a fazer sacrifícios e fazer tanta coisa e buscar tanta coisa para merecer um tipo de purificação. Ela estava encantada diante desse simples evangelho. Basta confessar Jesus como Salvador, crendo no seu coração que Ele é Deus, que Ele está vivo, que Ele vai voltar para ser alcançado por esse perdão, por pura graça. Ela disse: mas não pode ser só assim. Essa aqui é a intenção do apóstolo Paulo, irmãos, quando ele está escrevendo exatamente nesse momento. Porque uma classe dos convertidos estavam vindo de uma crença assim, a outra classe estava pegada ainda a tradições, e o apóstolo Paulo está deixando de uma forma bem clara aqui: há uma diferença. Uns pedem uma coisa, outros querem crer de outra forma. Em Mateus, no capítulo 12, versículos 38 a 40, Jesus criticou essa busca de sinais por parte dos judeus para crerem nele. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Não há maior sinal do que o Senhor Jesus, que se entregou à morte, que ficou 3 dias sepultado e ressuscitou naquele domingo de glória e de tremenda exultação no reino de Deus. Comentando esse texto do apóstolo Paulo, Calvino escreveu o seguinte: os judeus, diz o apóstolo, desejam por meio de milagres ter diante de seus olhos uma evidência do poder divino. Os gregos gostam do que tende a gratificar o intelecto humano pelos aplausos da agudeza. E continuou escrevendo, dizendo: entre judeus e gregos, no entanto,
ele faz essa distinção. O primeiro, que ataca contra Cristo por um zelo irracional pela lei, se enfurece contra o evangelho com fúria ilimitada, como costumam fazer os hipócritas quando defendem suas superstições. Enquanto os gregos, por outro lado, se enchiam de orgulho, o consideravam insípido com desprezo. Não foi por paixão, foi para fazer diferença. Ele se entregou para demonstrar que este é um evangelho que faz diferença. Não se baseie em nenhum momento naquilo que o ser humano pode oferecer. Por isso a fé reformada diz que a salvação é única e exclusivamente um trabalho de Deus. Nós somos monergistas. Nós cremos que foi o trabalho somente do Senhor, encontrando o pecador morto em seus pecados e delitos e chamando-o para a vida. Este evangelho que é pregado na cruz de Cristo Jesus veio para fazer essa diferença. Terceiro e último lugar, não foi por paixão, foi para mostrar o verdadeiro amor, e amor de Deus, se entende aí. Veja comigo aí, finalmente, os dois últimos versículos que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 23 e 24. Aqui Paulo está insistindo nessa diferenciação da pregação sobre a salvação apenas pela crença em Cristo como Jesus. Como nós já vimos, os judeus se sentiam ofendidos, envergonhados. Eles olhavam para a cruz e viam ali o lugar dos mais reles e malditos criminosos. Eles não podiam entender e não podiam aceitar que o Messias haveria de tomar o lugar da cruz. Eles se envergonhavam com isso. Enquanto os gregos e gentios achavam isso uma loucura. Como é que Deus pode ocupar um lugar de tamanha vergonha e com isso operar a salvação do ser humano? Eu estou me lembrando de uma família que foi para o Japão, numa época em que houve aí uma revoada de decassegues, os descendentes de japoneses. Porque lá, naquele tempo, o pessoal ia trabalhar, trabalhava demais, mas ganhava muito dinheiro, e alguns então investiram aqui e compraram casas e fizeram seus negócios. E uma dessas moças voltou tremendamente abalada, espiritualmente, depressiva. E ela estava me dizendo de uma experiência que ela passou numa grande empresa em que ela trabalhava lá. A maioria era de japoneses mesmo. E aqueles que faziam serviços mais simples eram os decassegues. E ela disse que ela estava trabalhando nessa fábrica que ficava próxima a uma floresta, quando um dia entrou uma serpente, entrou uma cobra no lugar onde elas estavam trabalhando, ela e as demais companheiras. Imediatamente as mulheres gritaram e se encostaram na parede, e a nossa brasileirinha decassegue partiu para cima da cobra e num golpe certeiro esmagou a cabeça da serpente, cumprindo Gênesis 3,15, né, na sua interpretação, e matou a cobra. E as mulheres entraram num pavor muito grande, e imediatamente apareceu o chefe da seção e a levou para o dono da empresa, que disse que ela era uma maldita, porque aquela serpente era o símbolo daquela empresa. Eles cultuavam um deus serpente, que estava no altar de adoração daquela empresa, porque dessa adoração é que dependia todo o progresso daquela empresa. E ela disse então, mas eu sou cristã. E então o patrão debochou e disse, cristã, que crê naquele homem que ficou pendurado na cruz, um Deus derrotado, um Deus humilhado, um Deus pobre. Eu não me lembro se ela foi despedida, mas o fato é que ela ficou impactada, porque ali ela experimentou na vida dela aquilo que nós só lemos ou ouvimos como testemunha. Loucura! Como é que pode? Estava encruado ainda no coração de alguns crentes que estavam confusos. E o apóstolo Paulo luta através dessas palavras para deixar bem claro o ensino, inclusive da predestinação dos salvos, que fica claro aí nas palavras do apóstolo Paulo. Veja comigo, ele diz que essa pregação que é apresentada por ele e por Apolo, assim também como pelos demais apóstolos, se destinava, olha aí o versículo, aos que foram chamados, tanto judeus como gregos, para crerem que o Cristo crucificado era realmente o poder de Deus e sabedoria de Deus. Não há como ser totalmente envolvidos por essa verdade a respeito da crucificação
não vendo como vergonha, não vendo como loucura, se não for uma mente totalmente tomada pela ação iluminadora do Espírito Santo. A crucificação de Jesus foi um ato único, mas as consequências dessa cruz reverberam pela eternidade afora. É a verdade que vem trazendo no bojo da igreja esta mensagem que não pode mudar. Cristo Jesus, na cruz, mostrou o grande, imensurável, ilimitado, incomparável amor de Deus. E isso sempre vai ser atacado para desvirtuar o poder do Evangelho. O apóstolo Paulo advertiu em Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó insensato Gálatas, quem vos iludiu para não obedecerdes à verdade? Diante dos vossos olhos, Jesus Cristo foi retratado entre vós como crucificado. Porque os Gálatas também tinham judeus e gentios, e havia uma confusão ali para desviar a pregação. Paulo está dizendo, é o Senhor Jesus crucificado, a bandeira do nosso Evangelho. Por outro lado, a cruz e o crucificado provocavam então esse horror aos olhos do judaísmo. Jesus foi rejeitado. Em Mateus, no capítulo 21, versículos 42, nós temos o registro do evangelista dizendo, perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele está se referindo aí ao texto profético que está lá no Salmo 118, versículos 20 a 23. Foi por amor. Ainda comentando esse texto, Calvino escreveu, por outro lado, pregamos a Cristo crucificado, no qual parece à primeira vista nada mais que fraqueza e loucura. Ele é, portanto, uma pedra de tropeço para os judeus, quando veem como se fosse abandonado por Deus. Para os gregos parece uma fábula ser informada de tal método de redenção. Pelo termo gregos aqui, na minha opinião, diz ele não quer dizer simplesmente gentios, mas tem em vista aqueles que possuem o polimento das ciências liberais ou que se distinguiam por inteligência superior. Não é somente naquele tempo, e não foi somente aquela oposição. A história vem varrendo esta ação do inimigo, que chega até os dias de hoje, tentando confundir e desviar a igreja do seu real objetivo, pregar a salvação pela crucificação de Cristo Jesus. As palavras do apóstolo Paulo demonstram claramente que a salvação só pode vir pela cruz, e é aplicada no coração daquele que crê, porque foi convertido pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 4, versículos 23 a 25. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Não foi por paixão, foi por amor, para salvar os pecadores, para fazer a diferença no Evangelho que não coloca sobre nós um peso. Irmãos, vamos concluir o nosso culto hoje de manhã. E eu quero dizer à igreja que esse é o trabalho pastoral. A igreja não pode se perder nas tradições humanas. A igreja não pode se perder de viver uma vida simples do Evangelho. Fazemos agora durante esse período. Vamos fazer e continuar fazendo durante o período em que se comemora aí pelo mundo o Natal. A igreja não pode se perder na sua tarefa. Hoje se discute muito o que é que está se fazendo através dos filmes, através dos teatros. A igreja presbiteriana tem discutido a respeito do simbolismo das pessoas da Trindade, porque há um zelo muito grande com relação a isso. Nós não podemos baratear esse Evangelho. Nós não podemos ver um Deus descaracterizado, um Messias que se curva diante das conveniências do mundo. A igreja precisa se levantar, não para seguir o curso do mundo, mas para se levantar
vivendo a pureza desse evangelho. Eu fico imaginando se fôssemos nós, Igreja Presbiteriana de Fortaleza, ou Igreja Evangélica de Fortaleza, recebendo essa carta do apóstolo Paulo nos dias de hoje, quais seriam as advertências? Não podemos constituir o nosso templo, a nossa liturgia, não podemos constituir as nossas ações a partir de coisas que vêm sopradas pelos modismos ou então pelas antiguidades que tentam somente viver aquilo que foi engendrada pela mente humana. Você entende isso? Daqui a pouco, depois de fazer o que eu tenho que fazer, vamos nos reunir como família, vamos nos encontrar aí num lugar. Você também, tem almoço de família. Nós vamos nos encontrar, vamos celebrar. Mas, irmãos, não é segundo uma tradição humana, porque nós devemos fazer isso sempre. Nós nos alegramos porque nós somos famílias de Deus. Então, precisamos aplicar algumas coisas na nossa vida. Primeiro, não temos que celebrar com nada mundano. Em nome de Jesus, um lar evangélico não pode deixar de comer carne e comer peixe, nem sabendo explicar essa situação, porque traz, quem sabe, do passado essa tradição. Você já parou para pensar por que a carne de peixe é mais cara durante esse período? Não dá para entender. Se a gente mergulhar na história, vamos encontrar um acerto entre o rei da Noruega e o papa da época. A indústria pesqueira estava atolada. Vem lá um acerto e aí, não pode comer carne. Irmãos, da onde vem o modo como você tem celebrado algumas coisas? Não coloque recursos humanos. Nós temos a palavra. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 4, o apóstolo Paulo resume desta forma aquilo que deve ser a nossa mentalidade. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esta deve ser a nossa bandeira levantada por esses dias. Ai de mim, como pastor da igreja, se souber que alguma casa ainda tem a marquinha de coelhinho pela casa, para que os filhinhos vá identificar ovinhos escondidos em algum lugar. Irmãos, o que é isto? Nosso dia de folga é a quarta-feira. Eu e Elaine fomos passear com as crianças, um período é com as crianças. E lá entraram num clubinho da estrelinha de não sei o quê. O motivo é Páscoa. E lá vem a moça, posso pintar as orelhas dele de coelho? Meus netos não parecem com coelho, de jeito nenhum. Mas não, vai pintar não, vamos brincar nos brinquedos aí, não precisam passar por isso. As nossas leis nos garantem essa liberdade. O seu filho não tem que se vestir de coelho, nem fazer coisas estranhas. Na escola onde estudam, as leis nos garantem essa liberdade, mas os crentes têm se curvado diante dessas conveniências, ao invés de usar essa oportunidade para dizer, escuta, não quero ser chato, e dizendo, mas eu quero apresentar a você uma coisa a respeito dessa celebração. Segundo, não temos que nos abster de nada por sacrifício. Hoje é sexta-feira do jejum. Alguns de nós estão jejuando. Mas não é porque é sexta-feira da paixão. É porque é a última sexta-feira do mês em que nós temos um compromisso. Então, alguns jejuam, tempo parcial, tempo integral. As orientações estão no nosso site da igreja. Nós estamos jejuando pelo trabalho nas casas. Nós estamos jejuando pelo pastorado auxiliar. Nós estamos jejuando pela vida espiritual da igreja. Nós estamos jejuando pela comunhão e unidade da igreja. Mas nós não estamos nos abstendo de alimento para fazer uma greve de fome, um piquete diante de Deus para receber alguma coisa. Às vezes, alguns lares evangélicos modificam o seu cardápio, porque vão receber em casa pessoas de outras religiões. Nós somos chamados para manter, não de pirraça, né? Para manter a nossa vida e aproveitar essa oportunidade para dizer que o sacrifício verdadeiro já foi feito por Cristo Jesus. Que por causa dele que nós temos acesso livre diante do Pai. Nós temos uma história. Nós vamos para o Velho Testamento e vemos toda aquela figura a respeito de Cristo Jesus.
Nós mergulhamos naquela história e vemos a humilhação daquele povo que sai libertado pelo Senhor, e naquela noite em que foi instituída a Páscoa, passa a celebrar a libertação da vergonha, da humilhação, da escravidão. Hoje nós não fazemos mais isso, nós não celebramos mais essa Páscoa. A Páscoa nossa é Cristo Jesus. E nós celebramos a libertação do pecado, do jugo do pecado, da vergonha, da humilhação a que o pecado e o diabo e os demônios e o mundo submetem o ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Veja Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Texto profético, 700 anos antes de Jesus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Creia nisso de todo o seu coração. Reveja na sua casa, sente com a sua família, confesse se você tem andado nesses enganos e abandone a partir de hoje, trazendo uma nova forma, que na verdade é a velha fórmula que está na palavra de Deus, o modo de nós celebrarmos. Para nós não é sexta-feira da paixão, para nós é um dia em que o mundo celebra dessa forma, mas nós ocupamos o espaço para celebrarmos o grande amor e agradecermos pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Terceiro e último lugar, nós não temos outra mensagem. Não foi por paixão, foi por amor. Não estou incitando você aqui a chegar no seu condomínio e causar a maior confusão lá no condomínio. Eu ia falar Naomi, né, porque se parecem muito, mas não foi a Naomi, foi a Letéia, que eu acho que tinha mais ou menos a idade da Naomi, quando causou uma confusão muito grande na casa de um dos tios. Porque os priminhas levantaram correndo, chorando e gritando: mãe, a Letéia está dizendo que não existe Papai Noel. E ela atrás: não é Papai Noel, vocês são bobos, quem põe esse presente aí, por onde que ele entra? É o pai de vocês, desmistificando. E a tia diz: Letéia. Porque há uma tendência de manter no engano. Sabe, é o coelhinho, porque a criança acha tão bonitinho. Vai falar para os meus netos que o coelhinho é o símbolo da Páscoa. Vai falar. Porque ele sabe do cordeiro, não de coelho. Ele sabe do amargo, do sangue do sacrifício, não da doçura de um chocolate. Eles vão falar a respeito daquilo que tem aprendido da Bíblia, e não aquilo que foi enfinhado goela abaixo pelos séculos, pela tradição pagã, para trazer um pouco de frescor a essas celebrações. A nossa mensagem é essa, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não temos outra pegada, igreja, que não seja dizer: Jesus Cristo morreu na cruz, Ele foi crucificado. É esse Cristo que nós pregamos, e Ele nos garante a salvação, porque Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele vai voltar. A história já convulsiona, mostrando os sinais. A igreja vai detectando e sabe que não há como fugir disso. O Senhor Jesus não tinha como ir por outro caminho que não fosse aquele. O Pai já sabia. Agradou-se o Pai tê-lo como sacrifício para satisfazer a sua justiça. Os romanos foram usados, os judeus foram usados, mas o Pai está no controle de todas as coisas, como está agora na nossa história, em que se levanta a injustiça, em que se levanta a mentira, em que governos maus estão tomando conta do planeta, perseguindo o evangelho, matando cristãos. Este é o momento das trevas em que o mundo está mergulhado, mas o Senhor Jesus disse: todas essas coisas iriam acontecer para que a igreja continuasse fiel, pura, santificada, através do comportamento e do testemunho dos seus crentes, que não se vergarão diante destas coisas, optando pela morte física se for necessário, mas não deixando de pregar este evangelho que salva.
de demonstrar este amor de Cristo Jesus pela humanidade através das nossas próprias vidas. E eu quero encerrar aí, lembrando o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16 a gente sabe de cor. Vem tudo de Deus. Vem tudo de Deus. Né? Ele enviou, ele salvou, o Filho morreu. 1 João 3,16 diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É este o Evangelho, que faz com que nós percamos até o medo da morte, e sejamos transformados em instrumentos de vida nas mãos do nosso Deus. Irmãos, anote aí. Você vai ouvir hoje a mensagem do Disque Paz. Não agora. Você vai ouvir a mensagem do Disque Paz, em que o pastor Hernandes faz uma meditação tremenda, principalmente baseada em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Mas você não vai somente ouvir a mensagem, compartilhe esta mensagem. Senta o dedo sem dó, agora eu que falo, aí no WhatsApp. Transmita essa mensagem, mande para os seus contatos. Olha, ouça a mensagem hoje do nosso Disque Paz 3052-2500. Mande para crentes e não crentes. Espalhe esta mensagem através das redes, porque o nosso papel é pregarmos este evangelho puro e simples de Cristo Jesus. Quero chamar aí a Vanessa, nossos irmãos do apoio aos cânticos, porque nós vamos cantar, nos dirigindo já para um encerramento do nosso culto. Nós vamos cantar o hino de número 269, pureza que há no sangue de Cristo Jesus. Quero convidar a igreja a ficar em pé, quero orar com a igreja, e aí então vamos cantar esse hino. Deus amado, Senhor, nós não queremos ser chatos neste mundo. Nós não queremos passar a imagem de um evangelho triste, decaído, amargurado, porque a alegria que nós temos no nosso coração é o teu Filho. Então nos dê discernimento e sabedoria para erguermos esta bandeira da mensagem do sacrifício de Cristo Jesus nesses dias tão conturbados e confusos, Deus. Nos use como luz na vida do nosso parente, do nosso amigo, no meio daqueles com quem nós convivemos, lá onde nós moramos, onde nós trabalhamos, para falar desse evangelho e mostrar com a nossa vida, Senhor, a salvação que transforma a vida do homem, transforma a vida da mulher. Dá-nos essa visão, Senhor, para que não venhamos a nos misturar com os costumes e tradições humanas, Deus, nos esquecendo do valor da Tua palavra. Tire de nós a vergonha, a timidez, muitas vezes o constrangimento. Coloque em nós, Senhor, em nossas bocas, a palavra de sabedoria, temperada, Senhor, com graça, que transmita este amor. Ó Deus, dê-nos a visão de compaixão que o Teu Filho tem da humanidade. Um grande rebanho sem pastoreio, alimentando-se, Senhor, de pastagens envenenadas, que atrofiam, que paralisam, para que possamos levar ao bom pastor, que garante as boas pastagens, e que nós encontramos na Tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados de omissão, ou de comodismo, que muitas vezes nos faz esconder a verdade, ou nos omitir de mostrarmos a verdade, em momentos preciosos que o Senhor nos dá. Nos dê, Senhor, a visão de sabedoria, para aproveitarmos as oportunidades que nós temos no nosso dia a dia. Usa-nos, Senhor, nesses dias, para falar do verdadeiro motivo que nós celebramos, que é a salvação em Cristo Jesus. No nome dele é que eu oro. Amém, Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.